Muito boa tarde. Hoje iniciamos o Senhor H, terça-feira, 22 de janeiro de 2019, uma nova era, uma nova época. Hoje em Davos o homem vai dar show. Boa tarde, Messa. Que show. Recebendo o doutor Luiz Gustavo Pena. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. E, o doutor, pode segurar mais perto? Sim. E, doutor Pena, hoje nós convidamos o doutor Pena para dois assuntos aí da atualidade. Dois assuntos que mexem, e tem um segundo que a gente, né, que vai falar, mas o primeiro da posse de arma. Como jurista, como advogado, como que o senhor está vendo esse decreto do Executivo Federal? Em relação a esse decreto, eu recebi com bons olhos. Haja visto, a criminalidade vem aumentando de forma exponencial e a segurança pública vem de forma progressiva deixando a população à mercê da criminalidade. E acredito eu que, com a posse, desde que tenha realmente seguindo os critérios, né, e quiçá futuramente um aporte de arma também regulamentado, com uma certas dificuldades com a relação à avaliação psicológica, avaliação do estudo social, eu acredito até em relação ao aporte eu vejo com bons olhos. O problema, um dos fatores do decreto também é de 5 anos, passou a renovação para 10 anos. Mas o que o pessoal aí da área aí comenta e critica muito é a antecedência. A questão maior é o que o pessoal já tinha e não vai precisar renovar. Renovou-se automaticamente. É um direito adquirido já, né? Mas eu não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido, até porque o local da posse, né, geralmente nas áreas rurais, né, eu acredito que não tem nem problema. Até porque as propriedades rurais hoje em dia elas estão muito à mercê mesmo, né? Você vê regiões de Minas Gerais, as regiões de Tocantins, Goiás, tem muito roubo de gado, tem muito invasões, até aqui na região mesmo. Tem uma fazenda conhecida aí onde pessoas entraram, roubaram, né, armamentos de colecionadores e tudo mais. Né? Sim. Tratores. Alguma pergunta sobre isso? A minha pergunta vai porque a gente ouve muito, aquele direito de defesa da família. Né? Porque a gente sabe que a pessoa, quando quer ter uma arma ou a posse de uma arma dentro da sua residência, é para defender a família. E a gente vê uma distorção dentro da legislação em relação aí à defesa da família. A gente vê que pessoas, de repente, acaba cometendo aí, sacando de uma arma e acaba sendo preso, um bandido dentro da sua própria residência. Está saindo alguma coisa, algum projeto? Excesso de legítima defesa. Né? Excesso de legítima defesa. O grande problema, e aí foi muito bem elaborada essa pergunta, o grande maior é aonde você está exercendo um direito e aonde você está cometendo um abuso de direito. Esse que é o grande problema. E esse que é o grande problema que nós encontramos até no Tribunal do Júri hoje. Uma pessoa que tem a arma em sua residência para sua defesa, primeiro pessoal, posteriormente da sua família e quiçá da sua propriedade, ela vai ter que saber utilizá-la. Ou seja, saber até que ponto ela vai repulsar aquela ameaça, né? Ou seja, o que os médicos hoje, né, a gente fala, os peritos falam, que uma pessoa que dá um tiro, às vezes no susto, né, na emoção, dá um tiro, apenas um tiro, e esse tiro acaba sendo, vamos pôr o exemplo, certeiro, no peito, que atinge o coração ou tudo mais, aí sim, realmente, ele vai responder por legítima defesa. Mas existe aquelas pessoas que, talvez pela ira, né, a pessoa que invadiu ou ameaça alguém, dá 2, 3, 4 tiros. Aí a pessoa responde por um excesso, né, o excesso da legítima defesa, né? Por isso até o decreto talvez tenha só autorizado pistola semiautomática? Sim. Exatamente, para dar o tempo, né? A pessoa tem que ter esse tempo. Mas aquele negócio, como nós estávamos conversando, a pessoa que geralmente tem essa posse, ela foi, vamos dizer, entrevistada, né? Aonde tem a responsabilidade do psicólogo também, né? Eu acredito que os psicólogos também vão ter que ter a responsabilidade.
né? E ele vai ter que saber aonde é a legítima, aonde não é legítima. Contudo, tem que as pessoas que adquirirem uma arma para ter em sua propriedade, elas têm que ter em mente, se agirem abusando do seu direito, ela vai responder. Né? O assunto é muito incipiente ainda, né? Nós estamos no início desse decreto, né? Vamos ver como que vai ser. Como tem um amigo nosso que preocupa essa questão de posse, porque as pessoas muitas vezes elas não estão aptas, né? Elas estão capazes de ter equilíbrio emocional de terem uma arma. E até por um lado, embora você tenha visto de bons olhos essa posse, me preocupa se realmente ela vai ter essas condições, se não tiver condições, responder o processo criminal e posteriormente inchar o sistema penitenciário. Doutor Luiz Gustavo, pois não, alguma? Não, eu só ia falar, porque em relação também ao calibre, né, das munições, né, da arma. Não, porque existe eu vi lá é 38.40, semiautomática, não liberou a R15? Não, é porque você pega em países onde que é liberado o armamento, eles, conforme o calibre, existem algumas restrições para a pessoa obter aí um calibre maior. Geralmente a maioria é tudo calibre mais são com 22, 32. 100 anos, nunca teve ilegalidade. Como nós estamos começando agora, né? Não, já tínhamos, né, o porte, né? É que fizeram aquele plebiscito lá, que gastaram um rio de dinheiro, a população foi contra, depois eles pegaram e o governo, o Fernando Henrique, né, acabou aí contrariando a própria população do país. É isso mesmo. O doutor Luiz Gustavo Pena, o complexo jurídico dele, a banca dele, né, como que a gente fala, né, a banca dele fica ali ao lado do Bar do Dito. Isso mesmo. Ali abrange todas as áreas, civil, penal, trabalhista. Isso, nós temos hoje, contamos hoje com Inclusive, 8 advogados na escritórios em outras cidades. Sim, nós temos hoje parcerias, né, praticamente no Brasil inteiro. Fechamos uma recente agora em Fernando de Noronha. Hoje... Ali eu queria ficar eu queria ir lá também, viu? Hoje nós estamos aí, o complexo, com aproximadamente 30 a 32 parceiros totalmente ligados 24 horas com o nosso escritório. Bom, eu vou fazer então uma pergunta que muita gente vem perguntando e a gente vem notando o que está acontecendo em nossa cidade e acredito que na região e no estado todo. A questão de vários imóveis sendo leiloados a partir da terceira prestação, não tem nem acordo de pagar as 3 prestações. Há determinados bancos, agentes financeiros, que já executam o leilão, não aceitam as 3 prestações. Está acontecendo isso mesmo? E muito. Em Sertãozinho está tendo uma avalanche nesse sentido. Eu acredito que até na região esteja. Eu falo Sertãozinho porque uma média aí por semana vão 4 a 5 pessoas no escritório desesperadas, que o banco a notificou para que pague aquelas 3 prestações sob pena da casa aí para leilão. Ora, se a pessoa não está tendo o dinheiro para pagar 1, 2, nem 3, o banco vem exigindo que pague o contrato integral. Quer dizer, então não adianta pagar as 3 prestações, já vai pro não, já está indo para leilão. Executar o contrato. Exatamente, está executando o contrato. Enquanto a sua maioria está executando. Óbvio que tem alguns bancos, né, que acabam negociando, mas existe outros que não. Eles querem integralmente o contrato. E aí as casas estão leilão. Basta digitar o site. Existe alguns bancos aí da Federação do Estado. Você vai ver que tem várias casas de Sertãozinho em pré-leilão. Doutor, mas e é legal isso aí? Não tem um remédio jurídico, uma medida jurídica para contrapor isso aí? Sim. Até você tem que entrar com uma ação judicial pedindo a liminar para assustar o leilão. E isso o Poder Judiciário vem permitindo, até porque o contrato ele tem que ter a sua razão social, né? Ele não pode simplesmente pensar apenas no lucro. E também há que se dizer também que essa questão da antecipação de contrato na inadimplência de 3 prestações é uma cláusula leonina, ainda mais hoje que nós estamos vivendo simplesmente numa dificuldade financeira e uma imensa recessão.
desemprego batendo 14%. Sim. Isso é preocupante, né? É muito preocupante, né? E principalmente, por isso que o doutor aqui vai aconselhar. Quando você for assinar um contrato, lê bem um contrato. Porque contrato. No caso do imóvel, não tem o que se fazer. Ou você aceita as cláusulas que o banco impõe, ou você fica sem casa. Você está lá, você consegue uma linha de financiamento. O sujeito vem com o contrato da tua residência. Você assina tudo. Que, na verdade, são os chamados contratos de adesão. Né? Que o contrato já está pronto, não há uma pactuação, um acordo, uma composição sobre os termos do contrato. Isso a legislação já fala. Quando você adere a um contrato de adesão, se existir alguma cláusula leonina, que eu considero esta como uma cláusula leonina, que eu acabei de mencionar, antecipação do contrato, o Poder Judiciário ela vai eliminar daquele contrato, entendeu? Por isso que, por exemplo, cartão de crédito, aonde você fica devendo, você paga o mínimo, de repente está um valor exorbitante. Vira um bolo. Exatamente. Aí tem juros de mora, vários encargos indevidos, que aí você entra com uma revisão de contrato, né? Porque está constando no contrato. O juiz ele vai nomear um perito, vai nominar o que é legal e o que não é legal, e posteriormente estabelecer um valor para você pagar. E isso ainda vem sendo aceito pelo Poder Judiciário. Isso vem sendo aceito. Contudo, não é a grande sua maioria, porque já existem magistrados que, analisando as condições do contratante, né, chega num consenso que não, se o contratante tem uma capacidade intelectual de poder entender o que deve e o que não deve, ele tem que arcar com as consequências do contrato. Contudo, vai para o Supremo e o STJ acaba modificando a decisão. Tá certo. Nós vamos para um breve apoio cultural, nós vamos continuar, porque o assunto é muito interessante, e no próximo bloco nós teremos aqui a presença do Beto Batata, que certamente abordará alguns temas policiais, algumas coisas dos setores policiais, que deve estar querendo fazer perguntas também. Agora, vou deixar um recado para você que tem a sua casa financiada, que não deu conta de pagar uma, duas, não deixa embolar não, né, doutor? Não pode deixar embolar. Não deixa embolar não, IPTU, essas coisas aí, condomínio, taxa condominal também, não deixa embolar não, porque o bicho pega. E aí, os caras não tem dó, eles cortam a carne, o sangue, a gordura, tudo. A gente volta no próximo bloco após o apoio cultural. Exatamente, estamos aqui em Fábrica de Conforto, onde você tem descontos de 30%, 50% e 70%. Esse baú de 790 com 70% de desconto, é isso? 70% de desconto, puff baú, 1,60 m de largura. O valor dele era R$ 799, agora 70%. Colchão ortopédico Ortobon, tecido jacquard italiano. Casal padrão 1,38 m de largura, também está com 70%, gente. 1.490 menos 70%. E esse aqui? Mesma coisa, mais um Ortobon Physical super resistente, colchão de espuma, detalhe, 1,58 m de largura, é um queen size com 70% de desconto. Faz a continha aí, 1.990 menos os 70%, vem pra cá. Mais um maravilhoso colchão, queen size, cama e colchão, mais a cabeceira, com 50% de desconto. Era 2.490, agora pasmem, pessoal, o gerente autorizou R$ 1.245 só aqui na Fábrica do Conforto Colchões, liquidação de janeiro, mas corre, tá acabando, tá? Fábrica do Conforto, só fica dormindo mal quem quer, vem pra cá. Espetinhos Boi Gordo, a sua festa começa aqui. Espetinhos Boi Gordo, tradição e qualidade. Carnes de procedência comprovada, higiene e responsabilidade. Feito de forma tradicional e artesanal, seguindo as mais rigorosas normas. Você encontra os espetos de carne bovina, filé de frango com bacon, coração, cafta, mussarela, queijo coalho, panceta, linguiça e provolone, medalhão e a novidade, espetinhos Prime Angus. Linguiça de fabricação própria com carnes suínas de qualidade e selecionadas. Linguiça de cabotiá com carne seca, mandioca com bacon, de legumes, tradicional e alho e queijo. Venha experimentar
Espetinhos Boi Gordo. O seu churrasco começa aqui. Bom, voltamos então com o senhor H. Agora com ele, tá de vermelhinho hoje aí, ó. Ai, que coisinha triste. Pô, tô de vermelho, doutor Pena de verde, o senhor tá de branco. Quer dizer, todo mundo... Recebendo hoje aqui, Beto, o doutor Luiz eu quero entrar, inclusive, no assunto do contrato lá ainda lá. E eu quero fazer uma pergunta pro doutor Pena, porque eu sempre aprendi, toda vez que você assina um contrato, se você não tiver acordo depois desse contrato, você pode questioná-lo. Contrato, a qualquer momento você pode questionar. É importante você questionar, inclusive, antes de começar a acontecer os problemas. Exatamente. Ou não, eu estou errado, doutor? Não. Todo contrato ele pode ser questionado. Contudo, tem que tomar cuidado. Se você não assinar um contrato, não ter motivo de questionar o contrato, amanhã você pode ser condenado à litigância de má-fé. Tá, mas aí eu entro, por exemplo, assim, eu assinei um contrato. Aí eu falo assim, pô, mas aquela cláusula lá eu não entendi direito, não tinha lido direito, eu assinei um negócio aqui que eu não estou de acordo mais. Porque eu não entendi, depois que eu levei pro meu advogado, que eu vi. Aí eu posso... Você pode. Não é verdade? Sim, ó, chamada ação revisional de contrato. E é diferente da questão da cláusulas leoninas que a gente estava falando. No contrato que você pode pactuar... A cláusula leonina já é um outro negócio, né? Porque aí... Isso mesmo. Aí vai dar má fé mesmo. Exatamente. É por isso que eu estou falando, é totalmente diferente essa questão. Né? No contrato de adesão você não negocia. No caso específico que você está mencionando, você negociou, contudo passou essa cláusula. Aí você pode questionar sim. Vamos entrar numa outra área legal que eu gosto de discutir, que é essa área do Dr. Pena também, que é um especialista, inclusive, nessa situação toda. Hoje nós vivemos um momento de muita criminalidade no país, né? E a gente tem visto aí barbáries. Por exemplo, ontem nós tivemos um caso de um chupeta aí, que acabou matando um travesti, arrancou o coração do travesti, levou para casa, guardou e colocou uma imagem de uma santa, do travesti, uma santa em cima do corpo do travesti e deixou lá. Foi preso. Foi em Campinas, inclusive, que aconteceu. Doutor Pena, o senhor que trabalha na área criminalista, como é que faz para defender um cara desse? É tipo assim, é louco, é psicopata, que tem desvio de personalidade? Como é que é esse negócio aí? Precisa internar no manicômio? Hoje a grande questão, nesse caso específico, eu já pensaria exatamente nessa vertente. Que a pessoa realmente, eu já solicito, né, um exame. Psicopata pode ser? Sim, exatamente. Mas tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, teve um caso específico até, daqui da região, que uma pessoa atirou, né, matou uma pessoa e nós alegamos, porque realmente nós acreditamos que ele não tinha condições, né? Foi declarado, né, que ele realmente não tinha condições de responder o processo, foi internado, Batata. O problema maior é que ele ficou só 8 meses. Depois teve um laudo psiquiátrico falando que ele estava apto a voltar à sociedade, e ele voltou à sociedade. Hoje está aqui no meio de nós e tem o conhecimento que está cometendo novos crimes. Então, esse que é o grande problema. Contudo, o advogado, respondendo à primeira indagação sua, como que faz para defender? Primeiro, como você sabe, o advogado ele primeiro tem que analisar todos os fatos, verificar se realmente ele teve condições condições de responder o processo e se aqueles acontecimentos considerados normais. Se não for, solicita um exame de sanidade mental. E aí vai ser nomeado um perito. Nós, o escritório, temos o assistente técnico para acompanhar, assistente pericial para acompanhar. E, posteriormente, acaba o juiz declarando e, consequentemente, extinguindo o processo, porque ele não pode ir para o tribunal do júri, né? Teve um caso específico, Patata, se você me permite, e eu vou poder contar, porque é de repercussão nacional. Uma pessoa estava internada numa clínica psiquiátrica e o psiquiatra liberou. E a mãe ligou para a mãe falou assim, venha, o psiquiatra falou, psiquiatra não, a clínica, desculpa, venha buscar seu filho. A mãe buscou, o psiquiatra falou assim, não, agora que ele precisa tomar as medicações, etc, tal. E começou a tomar medicação, naquela mesma noite ele ouviu voz e matou a mãe. O que acontece nesse caso específico, nós entramos, né, já tinha laudos e laudos, onde mostrava que a pessoa tinha acabado de sair,
E ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico e vamos aguardar o desenrolar da internação dele e tudo mais. Nós tivemos até o caso recente, acho que foi no último final de semana, do caso daquela motorista do Uber, que foi assassinada, acho que em Goiânia, se não me engano, e que o rapaz já se apresentou, o suspeito, e já alegando que realmente tinha saído com ela assim, mas não se lembra de nada porque estava alcoolizado. Já é uma linha de defesa. Mas a questão do alcoolizado ou até os drogadilhos, né, que estavam efeitos sobre as drogas, ela por si só precisa ver se a pessoa é um usuário ou apenas ou se é um usuário contumaz ou um dependente. Essa que é a grande questão. Se usa de vez em quando, por mais que tenha usado bastante naquele dia, vai responder o processo. O caso daquele rapaz de Ribeirão Preto, semana retrasada, que entrou na contramão de direção na Via Norte, totalmente de fogo, atropelou lá o motociclista e matou o cara. Exatamente. Né? E como é que é uma situação dessa? Como é que faz para defender que defesa tem um cara? Todo mundo tem direito à defesa, sim, nós sabemos sim. disso. Primeiro o advogado chega pro cara e fala, como é que ele fala? Fala assim, você tem que me contar a verdade, eu preciso saber da verdade, somente a verdade entre nós dois aqui, porque senão não tem como defender, né? É mais ou menos isso, doutor? Ou eu tô errado? Olha, eu vou contar um segredo para você. É complicado para advogar, né? Todo mundo vira e fala assim, olha aquele doutor lá defender aquele vagabundo que matou a família inteira. Quer dizer, todo mundo tem direito de defesa. O advogado fica numa situação também, né? Hoje em dia, o advogado criminal, isso eu até falo para os meus alunos, hoje em dia o advogado criminal, ele já vem sendo analisado e visto pela sociedade de uma forma diferente. Haja visto que qualquer um poderá responder um processo criminal. Então já vem analisando isso, principalmente bebê. Principalmente agora, depois Sim. desse negócio que as armas estão liberadas aí. E também, principalmente da questão da bebida alcoólica na direção, né? Então isso vem acontecendo, pessoas ficando presas finais de semana inteiro. Na semana, sexta-feira, nós tivemos uma blitz aqui, conversando com 14 pessoas. 14 pessoas foram Exatamente, autuadas, né? exatamente. Além de autuados, conforme coisa, vai preso mesmo, né? Agora, em relação à questão que você mencionou, da primeira pergunta? A primeira pergunta, com relação a esse rapaz lá que matou o outro, exatamente, na direção bêbado, como é que o advogado procede? Porque o cara tem que contar a verdade pro senhor. E a população fala assim, pô, mas aquele advogado lá tá defendendo esse bandido que tirou a vida de família, aquelas coisas todas. A questão maior eu vou contar um segredo para você que eu estava falando, eu nunca quero saber a verdade. Porque a partir do momento que o advogado criminalista ficar sabendo a verdade... acaba não defendendo. Não, ele pode ser uma queima de um arquivo. Então essa que é a questão, eu falo isso para meus alunos, eu quero trabalhar com o que há nos autos. Aí primeiro eu faço um levantamento do que há nos autos, faço um levantamento do que há na região. Eu tenho uma equipe que sai a campo e verifica se tem filmagem, se não tem filmagem, procura saber o que aconteceu na região. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Tem o serviço de investigação? Exatamente isso. Tem profissionais? Exatamente isso. Existe hoje uma linha, existe a investigação policial, existe a investigação da promotoria e hoje já há um projeto pela Ordem dos Advogados que vai ser encaminhado, que por sorte nosso escritório já fazia isso há algum tempo, mas investigação da defesa, né? Uma preliminar da defesa. Por quê? É como nos Estados O Unidos, inquérito policial, exatamente, o inquérito policial ele não permite o contraditório e a ampla defesa. A polícia vai lá, investiga e leva pronto, exatamente, e leva pronto para o juiz. Você não tem contraponto. Exatamente. Então o que nós fazemos? Acompanhamos o inquérito policial, arrolamos as nossas testemunhas e encaminhamos a nossa perícia junto. E chega pronto, tanto pela defesa, tanto pela acusação. Isso vai ser legalizado, vai ser... É um projeto que está sendo estudado, já está pré-formatado e vai ser encaminhado para o Congresso. Porque se você tem novos elementos num processo que envolve aí uma pena aí de 30 anos para o teu cliente, se tem novos elementos, a defesa não pode apresentar. Não pode apresentar. Tem que ir na promotoria apresentar. Você tem que ir na ação penal. A partir do momento que tiver um inquérito policial, o inquérito policial já está formatado, relatado, encaminha para a autoridade competente, que é o Ministério Público, ele vai propor ação, novos elementos só na ação penal. Um caso que fez aqui, que eu vou até falar, que ele me permite, foi um caso de repercussão também, eu acho que vocês tomaram conhecimento, daquele menino que estava em Pitangueiras com motocross, e ele foi preso ali próximo aqui Sertãozinho, acusado de um roubo. Foi repercussão nacional. De roubo. Exatamente.
E comecei a trabalhar nesse sentido por causa desse caso. Eu tive que contratar pessoas para investigar aonde chegou, porque a polícia estava amarrada, porque todos sabem que infelizmente o poder, a autoridade, né, não permite investigação com detalhes e tudo mais. Eu tive que arcar com isso. Aquele menino foi solto, inclusive. Aquele menino foi solto, Batata, observação, pelo Supremo Tribunal Federal. Que é um absurdo para o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Posteriormente, com as provas colhidas por nós, conseguimos a absolvição dele aqui. Que ele fala até hoje que ele não tem nada a ver com Não, ele não tem nada a ver com isso. É impressionante, a pessoa que havia cometido o crime, estava de calça. Igualmente, parecido. Idêntico. É o caso do Rio de Janeiro agora, que estão tentando tirar aquele menino da cadeia. Exatamente. Que diz que matou o menino do supermercado lá. Exatamente. E o rapaz até estava quando, em casa. Até quando minha esposa e nesse caso específico, eu estava na minha casa, eu nem tinha terminado, falei assim, Janaína, eu acho que eu vou pro Rio pegar esse caso. Aí depois eu fiquei sabendo que tinha já um advogado nos autos, que pelo jeito é brilhante também, já está fazendo a sua investigação e já levou tudo para a autoridade. Eu acho que essa investigação em 3 partes aí, da polícia, do Ministério Público e da Defesa, dá mais transparência, tanto a condenação como a absolvição, e dá mais transparência para se trabalhar. Sim. Acaba-se o suposto plantar prova, sabe? Eu que trabalho com o setor policial, o senhor sabe disso, né? E eu costumo ter aqui, de vez em quando eu extrapolo até, né? Mas eu não cito nomes, mas a grande verdade é o seguinte, que quando a pessoa não é condenada, você tem que tomar todos os cuidados possíveis para não ficar realmente arrebentando o nome das pessoas, né? É o caso, inclusive, desse menino aí, que o senhor até defendeu, que precisou ir para o Supremo. Por isso eu faço uma pergunta para o senhor. Hoje nós estamos vivendo um mundo, doutor, que lamentavelmente a droga está inserida na sociedade de uma maneira, eu sei que o tempo vai estourar já. Já estourou já. Mas eu gostaria que o senhor respondesse isso. Muitos crimes relacionados a drogas, tráfico de drogas, não só na cidade de Sertãozinho, é no Brasil, é privilégio não do Sertãozinho. Como é que está sendo realmente atuar nessa área para poder realmente tirar esses meninos, tentar dar uma vida nova? Como é que o advogado faz nessa situação toda? Nós temos tantos casos aqui na cidade. Estourou, Zé? Estourou, mas pode responder. Aqui rapidinho. A pergunta deu 1 minuto e meio. Rapidinho, essa pergunta ela é complexa. Para responder, eu preciso dividir em 2 etapas. Primeiro, tem que tomar cuidado que a segurança pública ela está vindo substituir a política pública. Muitas pessoas que estão presas, elas não são traficantes, e sim são usuários. Isso já está até pesquisas da Unesp já vem demonstrando isso. Contudo, essa política hoje que vem sendo utilizada não está pegando os verdadeiros traficantes, e sim apenas aquelas pessoas que, se não trabalham para pagar alguma dívida, são usuários. Então, hoje em dia, essa política nossa, né, essa legislação, eu entendo que é muito falha. Até porque a pena hoje, a pessoa não responde, ela pode ter a aplicação 33 do Código para pegar 1 ano e 8 meses no regime aberto. Tá certo. É muito interessante, nós estouramos... Será que vira outra hora? Nós temos a menoridade penal para conversar, nós temos o trabalhista para conversar. Infelizmente, é muito gostoso o tema, o Batata adora, eu adoro, o Missa adora, mas fica para uma próxima. Obrigado pelo convite, viu? Tudo de bom. Obrigado, Matheus. Boa tarde a todos, a gente retorna amanhã.